Então, voltando, a gente tem lá a catequização, que a gente vai ver depois, e vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Nós temos um trabalho... Opa, não é esse que eu queria falar, não. A ideia é aquele. Ou seja, agora vendo aquelas duas partes lá, a psicologia, então, trabalha com o que está aparente e a psicanálise trabalha com aquilo que está oculto. Então, essa é a grande diferença entre os dois, tá? Ó, gente, então só tem Camila e Josiane, são as duas que eu não registrei, tá? Então, tá aí. Psicologia trabalha com o que está aparente, trabalha com o que está oculto. Então, vocês veem o seguinte, não tem como misturar, né? Porque são duas coisas completamente diferentes. Ou seja, uma trabalha com o que a gente vê, a gente está acompanhando o comportamento da pessoa, outra é o que está embutido naquele comportamento, são as coisas que não estão sendo extravasadas no comportamento, mas que estão presentes e que, por isso mesmo, por estarem presentes e não extravasarem, elas acabam gerando neuroses. É exatamente esse o grande problema e o grande objeto da psicanálise. É investigar o inconsciente para identificar neuroses e curar as pessoas das neuroses. Então, essa que é a grande mote da psicanálise, né? Então, para esse estudo das partes inconscientes, da parte consciente, que é a psicologia, né? Para você estudar as funções mentais conscientes, então a psicologia deu muitas voltas. Ela foi buscar uma série de coisas em várias outras áreas do conhecimento humano. Uma das áreas muito importantes que é do conhecimento humano é a parte da etologia, né? Etologia vem de ethos, ciência do ethos, né? Ethos com TH, que são hábitos e comportamentos, e a etologia é conhecida como o estudo do comportamento social e individual do animal no seu habitat natural. Então, esse estudo é um estudo longo, que tem sido feito há muitos anos, é um estudo muito importante dos animais. Lembrem que Wundt, no laboratório de psicologia científica que ele desenvolveu em Leipzig, na Alemanha, ele fez justamente a análise do animal também, do comportamento animal. Os cientistas do ethos, né, como esse que está aí na figura, que é o Konrad Lorenz, é um dos cientistas do ethos, né? Eles estudam nos ambientes naturais o comportamento de cada espécie, de todas as espécies. Isso é muito interessante e isso ajuda bastante no entendimento do ser humano. Embora a gente sempre tenha a ideia de que nós somos diferentes, nós somos superiores, nós somos um monte de coisa melhor do que todo mundo, né? E, na realidade, não é bem assim. Cada animal tem as suas características, né? Tem as suas formas de viver, tem os seus comportamentos, as suas inteligências, as suas capacidades de entendimento de mundo. É muito polêmico isso, né? Mas é importante que a gente saiba que são seres que precisam de muita análise mesmo, e inclusive para fazer uma comparação de várias coisas. Por exemplo, o estudo das baleias é algo fantástico. Comportamento das baleias, forma de se relacionar. Nas baleias, a gente vê muito a identificação daquilo que a gente chama de família. Então, eles têm uma característica de família talvez superior de vários outros animais. Muitos animais a gente vê o comportamento típico família, como nos patos, nos gansos, nas galinhas, né? De ficar preocupado com a sua prole. Também de alguns animais quadrúpedes, por exemplo, como as vacas, os bezerros ficam todos... A preocupação com os filhotes é interessante, né? Então, a gente vê, por exemplo, uma vaca estão atravessando a estrada, né? Então, você está vendo ao longe atravessar a estrada.
uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, se a gente estiver com muita velocidade, é observar se a vaca, de repente, está atravessando a estrada e olha para trás, pode ter certeza que vem um bezerro correndo atravessando a estrada, né? Porque ela olha para trás porque está faltando alguém. Ela olha e vem. E isso dá desastres e mais desastres, né? Que as pessoas não têm essa atenção, né? E isso é muito importante. Então, o comportamento animal, um dos caras que fez uma análise muito interessante sobre isso, tem vários livros publicados, etc., é o Conrad Lorenz, esse que está aí. Agora, ele ia para o habitat mesmo. O Wundt levou para o laboratório, né? Mas ele analisava no próprio habitat. Eu conheci. Tem muitos cientistas do ethos, inclusive com séries na televisão, né? Com séries que eles vão analisar cada animal, animais perigosos. Teve um até que morreu por causa de uma coisa dessas, né? Teve não sei se foi cobra ou que animal atacou ele. Mas ele fazia essa análise, era um cientista do ethos e apresentador de programa de televisão. Então, uma série, né? Uma série dessas. Então, é bem interessante quando a gente analisa isso. Essas séries são bem ilustrativas, né? Então, é a etologia. A etologia é essa área do conhecimento que nos ajuda bastante no entendimento dos comportamentos. Então, a gente analisa os comportamentos como um todo dos seres, né? E vamos analisar, então, esses comportamentos ligando para o ser humano, né? Passando para o ser humano. Então, a etologia é outra ciência bastante utilizada para o desenvolvimento dos estudos da psicologia é a antropologia. Que a antropologia ela pega todos os costumes humanos analisados como fatos sociais, fato social da época. Então, qual era o costume da época dos australopitecos, dos Homo habilis, do Homo erectus, né? Do Homo sapiens neanderthalis, do Homo sapiens sapiens. Então, são aqueles que nós imaginamos que são as nossas origens, né? Que são os nossos antepassados, os antepassados da nossa biológicos, né? E que cada um tinha um tipo de comportamento diferenciado, tinham costumes diferenciados. Então, a análise desses costumes como fatos sociais é objeto da antropologia. Então, a antropologia é que vai nos ajudar bastante no entendimento psicológico do outro. Reparem que no início, antes dos australopitecos, né, a ideia é que para eles identificarem eles como seres e saberem quem eles são e criar a sua própria identidade, houve a alteridade. Então, a ideia da alteridade, que é a identificação do outro para poder se identificar como semelhante, é básico para o entendimento hoje do comportamento psicológico do ser humano. Porque, reparem, para nós nos identificarmos, nós nos entendermos, nós nos espelhamos sempre no outro. E há algumas obras, né, que se transformaram em filmes, mostrando a falta do outro, as consequências da falta do outro. Então, são pessoas que foram criadas a vida inteira sem ver o outro, sem ver um ser humano, né? E então, que é o desenvolvimento da inteligência deles, dos comportamentos, dos costumes, foi completamente diferente do que a gente considera como ser humano. Então, isso é uma coisa que nós temos que tomar bastante cuidado nessa situação, nesse entendimento, né? Para que a gente possa entender determinadas coisas, como, por exemplo, o caso dos meninos lobo, né? Que foi o quê? Eles foram criados com os lobos. Então, eles não sabiam o que era um ser humano, nunca viram uma pessoa. A única coisa que eles viam na frente dele era lobo. Então, eles se identificaram como lobos. Por quê? A identificação da personalidade precisa da identificação da alteridade, que é o outro. O outro era um lobo. Então, tanto que quando eles foram recolhidos, né, por psicólogos para fazer aquelas análises e tudo, morreram logo porque eles se sentiram completamente fora do habitat natural. Eles tinham um trauma muito forte. Então, foi criado o ser humano que achou aqueles meninos, inadvertidamente, ou sem conhecimento de causa, etc., eles criaram um trauma que foi fatal para a maioria deles, tanto que morreram cedo, né? Que foi, eles foram
achados e foram eliminados. A família foi morta. Então, os seres chegaram, mataram a família deles para recolher, pensando que eles iam ser mortos pelos lobos. Eles eram parte da família dos lobos. Então, isso foi um trauma muito grande e que ficou com eles. Eles só não puderam externar esse trauma porque eles não falavam. Eles não tinham a nossa linguagem nenhuma. Eles grunhiam, eles faziam os sons dos lobos, né? Então, aquilo ficou realmente no inconsciente deles e causando uma neurose tão braba que alguns morreram quase que imediatamente, né? Então, isso é um problema. E há pouco tempo atrás saiu uma notícia de mais uma pessoa que passou desde a infância na floresta, né? Sem contato nenhum com o ser humano. Isso, de vez em quando, a gente descobre, né? Coisas assim. E diferente das tribos indígenas, que são tribos, que são comunidades grandes, né? E que a identidade está formada, porque um está vendo o outro, está vendo a alteridade, inclusive eles conhecem a outra tribo, então eles identificam a outra tribo que é inimiga, os amigos e inimigos. Então, com isso, a formação da identidade fica mais fácil, uma identidade própria daquele ambiente cultural, né? Então, isso é uma das funções, uma das funções mentais conscientes analisada e estudada pela psicologia. A base agora é a antropologia. A antropologia ajuda muito, muito, estuda a antropologia. Independentemente aqui de quem acha como foi a criação, né? A criação, se foi uma evolução, se foi criacionismo, evolucionismo, isso aí não é uma coisa que não cabe a gente tomar partido, né? Cada um toma o partido que quiser. Nós não temos, faço questão, inclusive, de deixar bem claro isso para os meus professores, né, em relação aos alunos de educação básica, que a gente ensina todas as formas que as pessoas entendam como a origem do ser humano, a origem do universo, a origem do nosso planeta, a origem do sistema solar, a origem de tudo. E deixa aberto àqueles que têm uma ideia diferenciada, né? Nós não podemos proibir o entendimento diferente daquele que é o nosso. Isso é uma coisa muito negativa, né? Mas nós temos que estudar todas. E temos que ensinar todas as possibilidades para as pessoas escolherem o que quer seguir, a depender do seu costume, da sua cultura, etc., né? Isso é importante. Então, essa é a antropologia, tá? Um estudo bastante interessante, muito bacana mesmo. Aí nós vimos a etologia, a antropologia e agora está ali o cognitivismo. O cognitivismo começa com o behaviorismo. Tá? E a gente não pode falar de behaviorismo sem falar de Skinner, que era um behaviorista radical. Tá? O behaviorista é o quê? O behaviorismo é a capacidade de aprender e alterar o comportamento das pessoas. Então, veja só, a psicologia, já agora entrando numa das áreas psicológicas, nós falamos da etologia, nós falamos da antropologia, agora nós entramos na psicologia mesmo, e começando com o cognitivismo, mas antes, quem deu origem ao cognitivismo, que é o behaviorismo radical, e que uma das figuras mais radicais e mais importantes é Skinner. Como é que é feito o estudo psicológico do behaviorismo, considerado behaviorismo radical, e na base de Skinner? É o quê? É a experiência igual à que foi feita no laboratório de psicologia científica por Wundt, né? Wilhelm Wundt, que é o quê? O que ele fazia? Ele pegava o animal e dava estímulos e esperava as respostas. A partir do momento que a resposta é aquela que a gente deseja e que acha que é a correta, você dá um reforço ao animal, um doce, uma coisa qualquer. A partir do momento que aquela resposta não é conveniente, é uma resposta que você considera errada, você faz uma espécie de punição. Então, no behaviorismo radical, ele é todo voltado para estímulos, respostas, reforços e punições. Reparem que a educação do ser humano precisa
disso. Precisa exatamente disso. Se nós não tivermos essa preocupação com respostas erradas serem punidas e respostas corretas serem reforçadas, nós não facilitamos o desenvolvimento das redes neurais relacionadas ao comportamento e à contenção de comportamentos inadequados. Nós nunca desenvolveremos essas redes neurais. Então, essa parte do behaviorismo, ela é muito importante. Eu coloquei radical porque os cognitivistas resolveram modificar o behaviorismo por achar que é um pensamento muito radical, mas ele é necessário. Vejam a necessidade. Então, uma criança que faz uma coisa errada e não tem uma punição, ela não vai desenvolver áreas cerebrais de contenção, ou de autocontenção, ou de autocontrole. Não vai desenvolver. Professor? Oi, diga. Por favor, cita um exemplo nessa questão de punições para estimular a criança. Só, a punição na criança é você dizer que não, ou dizer não, não deixar, depende do comportamento, né? da idade da criança. Né? Então, você tem, por exemplo, a criança vai fazer uma coisa que é errada, um comportamento inadequado. Então, como é que a gente pune a criança para que ela saiba que não faz? Você avisa ela, tem que fazer dessa maneira. Que o ideal é não dizer não, né? É você dizer como é o sim correto. Você tem que fazer isso. Em vez de você não faça isso, ele tem que fazer isso. Aí há crianças que começam a se acostumar a fazer corretamente e vai criando na sua área cerebral a área de autocontrole, por economia. O cérebro vai criando por economia, para não precisar o cara vir explicar, o pai vir explicar de novo. Filhinho, é dessa forma que você tem que fazer. Você tem que pegar com esse cuidado. Né? Então, e dizendo, ó, assim você quebra e se machuca, tem que fazer desse jeito. Então, essa é a forma, a explicação. Tá? Mas a explicação não é no behaviorismo. No behaviorismo não tem explicação, tem só punição. Tá? Então, nessa fase, a explicação, eu até respondi errado para você. A explicação, eu só posso responder com explicação no cognitivismo. No behaviorismo, é uma punição mesmo, é dar um tapinha na mão da criança, entendeu? Ou seja, a criança fez a coisa errada, você dá um tapinha. Né? Aí ela, por economia, o que vai acontecer? A mente dela vai querer que ela não sofra aquele tapa de novo. Aí começa a criar as áreas cerebrais de autocontrole. Aí a criança faz o certo e você elogia. Oh, bacana, bonitinho, isso aqui, fica alegre. Faz uma coisa errada, você faz cara feia. Vamos que em vez de você dar um tapa, você faz cara feia, briga. É uma punição. A punição pode ser nessa etapa, a punição pode ser uma cara feia, uma voz mais alta, não faça isso, um troço assim, tá? E o reforço é uma cara alegre, satisfação. Então, a criança ou o animal, porque isso vem da etologia, né? Vai sentir e vai criar esse autocontrole. Né? Nós não estamos explicando nada porque a explicação vem depois, é só no cognitivismo que vem a explicação. Então, essa é a maneira da gente educar. Nós precisamos educar. Logicamente, a nossa educação entra com mais um processo, que agora é que a explicação que eu estava dando para vocês, eu tenho que voltar a dar agora, a partir do momento que os behavioristas evoluíram para o cognitivismo, porque eles não queriam o behaviorismo radical. Eles criaram o cognitivismo, onde eles incluíram no estímulo, resposta, reforço e punições a cognição. Então é o quê? Você explicar. Cognição é o quê? Capacidade do ser aprender, não é isso? Então você agora explica para a criança o que ela deve fazer, como é que ela deve fazer o certo. Então, agora vamos ver. Tá? Castigo, premiação, Olivia fala, né? Israel entendeu, né? Então, agora é que a gente vai para a educação nossa, que deve ser a ideal. Agora, reparem só. Nem toda criança você vai conseguir educar utilizando o cognitivismo, tá? A cognição. Porque cada criança tem uma identidade própria, tem uma característica comportamental própria, né? Tem um temperamento próprio. Então, você vê, você pode ter um monte de filho.
Aí um filho, você, na hora que ele faz uma coisa errada, você olha para ele, ele já não faz mais. Só em você ter olhado para ele com a cara feia, ele não faz mais. O outro filho, na hora que ele faz uma coisa errada, você explica para ele, ele não faz mais. O outro filho, você olha para ele, explica para ele, ele continua fazendo. O que você vai fazer? Aí é a tal da palmada educativa, que a gente tem que tomar um cuidado tremendo ao falar disso. Por quê? A depender da criança, isso é criança pequena, né? Se você, na criança pequena, você fala que não, você explica para a criança, ela repete. Você fala, dá uma bronca na criança, ela repete. Aí a punição física educadora, não é um espancamento. Educadora é necessária, isso está proibido hoje, proibido por lei, né? E isso é um problema sério, porque cada criança tem a sua forma de responder. E algumas delas são mais difíceis de entender alguma coisa. Estava até conversando outro dia com os meus filhos aqui, e um deles, o menor, estava falando justamente que como valeu, ele lembra até hoje do dia que ele respondeu à mãe, um troço qualquer, me lembro que ele falou ontem, até no almoço, né? Alguma coisa que ele fez. Ele não queria fazer o dever de casa porque ele estava brincando com um colega. Aí a mãe disse, está na hora de fazer o dever. Aí ele disse, não vou fazer. A mãe saiu correndo, era na chácara, a mãe saiu correndo atrás dele, ele correndo pela chácara toda e ela correndo atrás. Ele nunca mais deixou de fazer o dever de casa e se lembra até hoje dessa corrida que a mãe deu nele. Ou seja, houve essa necessidade, né? Houve essa necessidade. Então, esse é a coisa que a gente mais observa de erro na educação atual, é a falta total da punição, seja ela cognitiva, né? Seja ela com bronca, seja ela com uma palmada. A falta total disso faz com que não haja demanda para o desenvolvimento dos córtex de autocontrole, do córtex cerebral de autocontrole. Não tem desenvolvimento. Aí o que vai acontecer? Essa criança vai se desenvolver sem limites, que é a imposição de limite que eu estou falando, sem limites, e a falta de limite pode, inclusive, provocar a atrofia do lobo pré-frontal, que vai ser uma das causas do TDAH. Não que todo TDAH seja ausência de limites, não. Nós até vamos ver no próximo curso, uma das coisas que a gente vai falar, no próximo curso, mini curso meu, né? Vai ser sobre o TDAH, né? Então, uma das causas, a outra é genético mesmo, é gene mutante, né? Mutação de gene. Agora, uma das causas mais comuns que eu tenho encontrado bastante é justamente a falta de limite, né? Exatamente, Marileide. É como a Edivânia falou. Às vezes, uma palmada. Eu dei palmada. 2 dos meus filhos tiveram que levar a palmada. Os outros 4, não. Mas 2 precisaram. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Nós não podemos deixar de dar limite, porque é obrigação dos pais para que a formação das redes neurais do filho seja correta. Senão, não vai formar. E depois a própria criança, o próprio já adolescente, já adulto, vai sentir isso com o TDAH, por exemplo, né? Então, é um problema seríssimo. Palmada terapia quando a conversa não dá certo. Exato, Olívia. Na época da escola minha, né, de primário, era na escola mesmo, né, que tinha, na hora da tabuada, se errasse a tabuada, era palmatória, né? Então, era usado na própria escola. Agora já é proibido até para os pais fazerem, ainda mais na escola. Aí não tem como. Se bem que na China ainda se faz, né? Na China, de vez em quando, tem uma filmagem que mandam, né? Do pessoal espancando a criança na sala de aula. Eu vi uma essa semana até. Não sei se é fake, se não é. Mas lá ninguém pode falar nada mesmo de nada, então é possível que seja verdadeiro. Então é isso, ou seja, quem foi que criou essa parte da cognição? Exatamente, Lindy. Exatamente por causa desses abusos é que vieram as leis, porque o abuso... Agora, a lei sempre existiu, né? Veio agora uma lei, a lei é que veio abusiva, você não pode praticamente educar seu filho.
Porque lei contra o espancamento sempre houve. Era só usar a lei certa, né? Só que ninguém usa a lei. As leis nossas estão todas aí. Nós temos lei para tudo. Agora, a gente precisa de uma lei específica. A lei de espancamento existe, ninguém pode espancar ninguém. Agora, quando é o pai espancando o filho, tem que ter uma lei específica dizendo que o espancamento do filho é proibido, ou seja, a palmada. Aí a palmada também é proibida. Certas coisas que não dá muito para entender, né? Mas são interpretações diferentes de cada um, né? Então, o cognitivismo então veio modificar o behaviorismo, entrando com a cognição, que continua a mesma coisa, ou seja, é a capacidade de aprender e alterar comportamento. Aprender como? Com reforço e punições, ou, com o cognitivismo, com explicação. A gente explicar à criança o que ela tem que fazer, né? Então veio o cognitivismo. Bom, aí vem a Gestalt, né? Então, nós vimos, né, a etologia, a antropologia, o cognitivismo, ali à esquerda, né? Aí entra a Gestalt. O que é a Gestalt? Bom, na Gestalt, você associa essas práticas cognitivas, né, com emoções e com sentimentos. Então, a Gestalt, eu acho que é uma área a mais linda da psicologia, no meu modo de entender, é a Gestalt, porque é a arte no entendimento da pessoa. Então, o entendimento artístico da pessoa, você entender a pessoa, não o que ela está trazendo como imagem, mas o que tem por trás daquela imagem, ou seja, o que está além dela, ou seja, é a arte, né? Quando você fala sobre arte, Gestalt é arte, né? Então, seria exatamente isso. Você associa a cognição às emoções e os sentimentos. E Fritz Perls, um dos gestaltistas mais conhecidos, né? Ele tem essa frase que eu acho muito interessante. Não pense tanto, sinta. Então, quando você vai para a psicologia cognitiva, você vai para a parte do sentimento, da sensação. Então, você vai olhar um objeto, mas não olha o objeto na sua estrutura física, né? Como ele foi construído, o que ele tem, qual é o peso dele, tamanho, comprimento. Não. Sinta o objeto, sinta aquela imagem, né? O que tem ali de bacana, o que tem ali de coisas a mais sendo mostradas para nós, além daquilo que foi, digamos, num livro. Você está lendo um texto de um livro e o autor escreveu um parágrafo bastante interessante. Você gostou daquele parágrafo, achou bonito aquele parágrafo, etc. Mas, na hora que você está lendo, aquele parágrafo desperta em você, se você for ler com sentimento, ele vai despertar em você coisas que não foram escritas, que não foram sequer pensadas pelo autor, mas que o que ele escreveu despertou em você. Isso é a Gestalt. Isso é um entendimento gestáltico de mundo, de literatura, de conversa, de diálogo, né? Que é o que eu acho que isso é uma coisa que dá colorido à vida, né? Dá colorido ao dia a dia nosso, né? Você vê as outras faces. Uma coisa interessante que mostra o processo da Gestalt, por exemplo, aqui está uma figura, né? Uma figura que é típica da Gestalt, né? Então, você olha essa figura e vamos que a gente tenha pintado esse cálice. Nós pintamos um cálice. Então, uma pessoa completamente sem arte, sem outra visão que não seja aquela estrutural, etc., vai ver o cálice. Agora, qualquer um de nós olhando com mais atenção, nós vamos ver dois rostos, um rosto olhando para o outro e um cálice. Vamos ver o cálice e vamos ver dois rostos. A depender do foco que nós fizermos, o que nós vamos prestar atenção? Vamos prestar atenção na parte branca ou na parte negra da imagem? Se a gente prestar atenção na parte negra, é um cálice lindo. Se a gente prestar na parte branca, é um rosto olhando para o outro.
né? Mais um do outro. Ou seja, isso é Gestalt. Né? É exatamente isso que é importante no sentimento. Né? Nós vamos ver isso com mais detalhe. Por enquanto, eu estou fazendo na comparação, né? Na comparação entre os dois. Vamos ver outros detalhes da Gestalt também. Então, é uma psicologia chamada psicologia das formas. Né? Como é que o cérebro percebe as fórmulas? Né? O estímulo, aquela imagem que nós estamos vendo, né? Ele é percebido e é processado e relacionado com um monte de outras memórias. Então, com isso, a gente tem na cabeça a imagem de rosto. Então, a gente olha ali o que o cara pintou, mas o rosto aparece também, porque a gente já tem registrado isso na nossa mente. As nossas engramas, não, que são os que registram as nossas memórias, eles são pesquisados, são bisbilhotados o tempo todo para nos dar essa capacidade de visão. E essa capacidade de ver o outro lado das coisas que estão sendo mostradas pela pessoa ou pelo ambiente é uma visão importantíssima para o psicopedagogo. Por isso que a Gestalt é uma das áreas da psicologia que mais interfere na prática psicopedagógica. Eu considero isso, né? Porque você vê um comportamento de uma criança, reparem só, você está vendo o comportamento de uma criança e a criança está com um comportamento inadequado, completamente irregular, inadequado, tudo. Então, à primeira vista, a gente vê, esse garoto é inquieto, esse garoto é um problema, esse garoto não presta, muita gente falando, né? Só que o psicopedagogo, com esse olhar gestaltista, ele vai ver, não, peraí, esse garoto, ele está demonstrando uma personagem que ele está representando. Ele pode ser outro. Uma pessoa que não tem esse olhar vai dizer, esse garoto não presta. E nós vamos dizer, peraí, ele presta. Ele está dentro dessa imagem aí. Isso que está aparecendo, esse comportamento, é uma personagem, como se fosse uma peça de teatro. Ele está representando um cara completamente mal educado, mal comportado, xingando, etc. Ele está representando uma figura dessa, que não presta. Por quê? Agora nós vamos descobrir o porquê. Porque ele por dentro é outro. Então a gente vê ele por dentro e a gente vê ele por fora, mas só na Gestalt que a gente consegue essa imagem. Né? Aí você vai perceber que ele vai mudar completamente quando você der a ele uma nova personagem. Que isso muitos pedagogos já fazem, muitos educadores já fazem. Às vezes sem nem saber que isso é Gestalt. Né? Ele vai fazer por quê? Poxa, esse garoto é tão mal comportado, mas eu soube que se eu puser ele como líder da turma, ele vai mudar. Ué, é isso. O que significa botar esse garoto como líder da turma? É chegar e vem cá, Manuel, você agora vai ser isso, vai ter essa responsabilidade. O que você fez? Você, como diretor daquele teatro, que é a sala de aula, você determinou que ele assumisse um novo personagem. Aí ele vai assumir o personagem de líder da turma, ou de monitor de qualquer coisa. Ninguém consegue, pelo menos os atores de teatro que eu conheço, não conseguem representar duas personagens ao mesmo tempo. Pode ser simultâneo, né? Fala como se fosse mãe e fala como se fosse filho, mas um no momento, outro no outro. Agora, ao mesmo tempo, é meio difícil o cara representar mãe e filho na mesma hora. Então, dois personagens ao mesmo tempo é difícil. Então, essa estratégia gestaltista de você dar um personagem novo para uma criança mal comportada, irritada, etc., vai fazer com que ele não consiga representar a outra. Então, naquele momento, ele acaba representando aquela outra. E a cada momento que você vai mudando outros personagens, daqui a pouco você vai anular aquela personagem inadequada. É uma forma psicológica que muito professor faz sem saber que é psicologia e sem saber que é psicologia gestaltista. Tá? Então, essa é uma técnica que eu acho assim maravilhosa, se aproveitando da arte da Gestalt. Né? É algo espetacular. Aí vem, como nós estamos fazendo a comparação com a psicanálise, né? Vem a parte da psicanálise como investigação do consciente, que é todo baseado nesse iceberg aí. Né? Reparem que esse iceberg tem a linha d'água, né? A parte do azul escuro é a água e a parte azul claro o céu. Né? Então, na parte do céu, vamos ver aquelas três
nomes que tem do lado esquerdo, tá? que é aqui o consciente, pré-consciente e inconsciente. O que é isso? Esse pré-consciente ainda é chamado em alguns cursos de psicologia como subconsciente, tá? Então, é o consciente, subconsciente, que eu prefiro chamar de pré-consciente, e o inconsciente. Essa foi a primeira, esses três aqui, só esses três da esquerda, foi a primeira forma que Freud conseguiu construir do aparelho psíquico do ser humano, né? Então, ele achou que uma parte da nossa mente era consciente, uma parte estava no pré-consciente e outra parte era inconsciente. Com a análise das pessoas, com o processo de investigação continuando, dando andamento ao seu trabalho, ele viu que isso não explicava. Esse aparelho psíquico não explicava uma porção de coisas que aconteciam no ser humano. Aí, ele estudando muito, ele acabou vendo que o aparelho psíquico era bem diferente disso. Aí ele criou o aparelho psíquico que existe até hoje, que é o ego, o id e o superego, que nós vamos ver com detalhes mais tarde. Tá? Então, com isso, o ego é a nossa personalidade, o que nós somos, ou o que nós pensamos que somos, ou o que nós dizemos que somos. O id é onde estão os nossos impulsos, onde estão os nossos desejos, os nossos impulsos inconscientes, e o superego é a nossa educação, ou seja, é a nossa autocontrole. É aquele autocontrole que vai sendo construído com a imposição de limite. Então, você repara o seguinte, uma parte do nosso ego é consciente. Uma parte do nosso ego é inconsciente, está debaixo d'água. Tá? Então, tem uma parte da nossa personalidade que nós sabemos que é nossa, como nós somos, mas tem coisa que nós somos que estão escondidas de nós mesmos. Estão na parte inconsciente. Por isso é que, volta e meia, há muitas pessoas dizendo, não, você tem que mergulhar em você mesmo para descobrir a sua essência. A nossa essência é aqui, está aqui na parte do ego que está inconsciente. A nossa essência não tem nada a ver com isso. O id são impulsos. Tá? E o superego é a construção da nossa educação, do nosso autocontrole. Então, tem parte do superego, também, segundo Freud, que está inconsciente, que a gente, sem sentir, a gente se controla. E tem parte que é consciente. A gente sabe que tem que ter aquele controle. Então, a gente pode ou não assumir aquele controle. Né? Então, esse é o aparelho psíquico atual, que é a base do entendimento da psicanálise hoje. Tá? É toda baseada nesse aparelho psíquico. Então, como é que é essa investigação do inconsciente? Ela investiga como trafega, dentro das profundezas do aparelho psíquico, as emoções, as sensações, os traumas, como eu coloquei aí. Né? Então, esse é o papel da psicanálise. Como a gente falou, inconsciente. Nada a ver com o que a gente falou até agora. A Gestalt, a gente vê o outro lado da mesma imagem, mas a gente vê. E a gente pode ver. No inconsciente, a gente não vê nada, está tudo escondido. Tá? Então, a psicanálise vai fazer essa investigação, que é o quê? Vai analisar um diálogo interno entre esses três caras. Ou seja, é o diálogo interno entre ego, id e superego é o que vai ser analisado na psicanálise. Tá? Então, e esse diálogo é justamente o que dá origem a todas as nossas neuroses. Todas as nossas neuroses têm origem no diálogo entre o ego, id e o superego. Se nós não precisássemos, nós, ego, não precisássemos discutir com nós, id, nós não teríamos neurose nenhuma. Ou seja, se não houvesse o superego. Digamos que você não tem educação, nós não tivemos imposição de limite nenhuma, como um menino de rua. Não teve nenhuma imposição de limite. Quem impõe limite no menino de rua é a polícia. Mas digamos que ele nunca viu a polícia. Então, o menino de rua não tem superego. Só tem ego e id.
Se todos os desejos do id foram satisfeitos pelo ego, essa pessoa nunca vai ter neurose na vida. Repararam a história? Então, reparem, a neurose é justamente quando o desejo do id é seguro pelo ego, mesmo sem ter superego. Tá? O ego diz, não, eu não sou assim, eu não quero fazer isso, eu acho que isso está errado. O ego é ajudado muito nesse ponto pelo superego, mas eu não tenho. Então, esse diálogo entre o ego e o id é que acaba trazendo uma neurose, porque o id diz, faça, eu preciso, eu quero, e o ego diz, não vou fazer, porque acho errado. E tendo o superego reforça o ego e diz, não, não faça mesmo. Pronto, causou uma neurose. Então, as neuroses, a pessoa que pode satisfazer todos os seus desejos e vontades, ela tem uma saúde psíquica perfeita. Pode ser presa, né? Pode estar na cadeia, mas está com saúde psíquica perfeita. Então, isso é uma coisa analisável pela psicanálise interessante. Que a psicanálise não está querendo saber se o que a pessoa faz é certo ou errado. O que a psicanálise procura é fazer com que a pessoa se sinta feliz. Né? Por isso que ela não é oficialmente aceita em país nenhum do mundo. Né? Então, porque a ideia da psicanálise é completamente fora da ideia dos sistemas que nós temos. Os sistemas querem que as pessoas se adaptem aos sistemas, né? Se incorporem ao sistema, se adequem a ele. E na psicanálise a pessoa tem que ser feliz. É a única coisa que a gente procura é que a pessoa seja feliz. Então é mais ou menos isso. Quer dizer, é isso. Tá? A gente vai ver apenas um pouco mais de detalhes na segunda parte, quando a gente analisar a psicanálise em si, né? Psicanálise toda. Aí, então, vamos ver. Agora, então, vamos agora entrar numa parte já específica. Né? Vamos ver alguns conceitos agora da própria psicologia, para que a gente possa ter uma noção bem mais definida dessa parte da ciência humana. Né? E o que nós, como pais, nós como professores, etc., devemos saber da psicologia em si, não dessa comparação que nós fizemos entre psicologia e psicanálise, né? Que a nossa preocupação agora era fazer a comparação. Então, entre os principais conceitos que nós temos da psicologia, tá? Tá o objeto de estudo, tá? E aí é que é uma coisa muito importante nós vermos. Tá? Porque esse objeto de estudo, quem é esse objeto de estudo da psicologia? É o ser humano. Lógico, né? E está aí o ser humano. Nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o seu comportamento, a sua personalidade, a sua consciência. Agora, o seu inconsciente não vamos ver pela psicologia. Eu coloquei aí, mas vai ser visto pela psicanálise, nós já sabemos. Então, objetos da psicologia são os três primeiros: comportamento, personalidade e consciência. Está errado colocar o inconsciente, vou ter que tirar isso daí. Então, o estudo é o do ser humano. Tudo bem. Nós nos baseamos no animal e tudo, mas é o ser humano. Agora, quem é que realiza esses estudos sobre o ser humano? Quem é que está analisando? Somos nós. Então, olha só, quem está analisando o ser humano é um outro ser humano. Né? O que isso implica? Então, agora é uma das coisas que eu acho mais intrigantes no processo da psicologia. A partir do momento que nós estamos analisando uma pessoa que é igual a nós, que é igual não, que é semelhante a nós, né? Nós podemos entrar em uma porção de erros graves. Por quê? A nossa tendência, que é natural, bem natural mesmo, é que a gente, ao ver o outro, a gente analise o outro de acordo com o que nós sentimos, nós pensamos, nós imaginamos, nossos conceitos, nossas opiniões, nossas ideias. É muito difícil para qualquer ser humano considerar o diferente certo. Para o ser humano, é muito comum você considerar o diferente de você como errado. Você é sempre o certo, o errado é ele.
E isso, então, faz com que isso interfere demais no nosso entendimento do outro. Então, esse é um problema que nós temos que trazer para a psicopedagogia, um problema sério e importante, que precisa de um processo muito difícil de empatia. Mas empatia em que sentido? A gente pensa que empatia é você ter um processo empático, gostar do outro, etc. Não, não é isso não. A empatia, nesse caso, é você se colocar no lugar do outro, como se fosse o outro, e esquecer que você existe, esquecer as suas características. É possível? Olha, plenamente, acredito que não. Mas que é uma necessidade do psicólogo, do psicanalista também, e do psicopedagogo, isso não há dúvida. Nós precisamos tirar de nós as nossas características e tentar incorporar em nós, lógico, virtualmente, as características daquela pessoa que nós estamos analisando. Senão nós não vamos conseguir analisar. Porque nós vamos achar que o problema dele é porque ele é diferente da gente. E o problema dele nunca é esse, todo mundo é diferente um do outro. Então, o problema dele está dentro dele mesmo. Então, a gente tem que ser ele, imaginar como seria você sendo ele, tendo a família que ele tem, tendo os relacionamentos que ele tem, né? Tendo a cultura que ele tem, tendo passado pelos mesmos momentos que ele passou, para que a gente possa, então, ter uma noção de quem é o outro. Então, isso é uma coisa bastante difícil. Isso não é fácil. E isso a psicologia precisa, né? Nós precisamos dessa empatia, ou seja, desse desligamento. É treinamento, tá? É um treinamento que a gente tem que fazer constante. São vários treinamentos. Você vê, aquele primeiro treinamento que eu falei da Gestalt, né? De você olhar a pessoa e verificar que aquela pessoa são duas. Ela é uma pessoa boa por dentro e está representando um comportamento ruim por fora, que está fazendo assumindo um papel, como se fosse uma peça de teatro, como eu falei. E aqui já é uma coisa semelhante. Você está olhando o outro e você quer achar que aquele outro tem um defeito porque é diferente de você. Então, isso é uma coisa muito complicada. E nós temos que estar observando isso. Agora, mais uma coisa em relação a isso, para a psicopedagogia, é em relação... Deixa eu tirar aqui. É em relação a essa história do outro e do espelho, que nós olhamos o outro e achamos que o outro é igual a gente, no caso agora do entendimento das crianças com alguma deficiência, síndromes, transtornos, etc. Então, reparem que isso é interessante. Você tem uma pessoa numa sala de aula, uma criança na sala de aula, e ela olha para todos os lados e vê todas as outras crianças iguaizinhas a ela. O que ela acha? Que ela é normal e que tudo que ela tem não precisa ser modificado. Então, esse conceito de você ter esse espelho na sua frente, né, de olhar a outra pessoa para se identificar com ela, etc., é uma coisa que já no caso dos alunos especiais, alunos com deficiência, etc., faz uma grande diferença ele estar cercado de pessoas iguais a ele, ou ele estar cercado de pessoas neurotípicas que não têm os defeitos que ele tem. Faz uma grande diferença. Por quê? Se o cérebro dele, se a mente dele tiver se ele tiver com a autoestima bastante elevada, o que vai acontecer? Ele, ao observar que todas as crianças têm características que são mais hábeis, com mais habilidade que ele em algumas coisas, tá? Ele vai achar que os outros que estão, se ele tiver com a autoestima elevada, os outros são certos e ele tem defeito, e o cérebro vai corrigir aquele defeito. Isso acontece numa comunidade, qualquer comunidade acontece isso. Você olha, você está num grupo com 10 pessoas, e todos os 10, tá? Como eu, por exemplo, estava numa mesa de jantar na Coreia do Sul, Seul, na Coreia do Sul. Um exemplo interessante. Aí veio uma sopa para todo mundo. Só tinha coreano comigo, né?
Eu era o único ocidental, todo mundo coreano. Aí era um empresário coreano que me chamou para esse jantar. Estamos lá. Aí veio a sopa e eu fui tomar a sopa. Óbvio, a sopa chegou e eu esqueci de fazer uma coisa que é exatamente baseado nessa observação do outro, que foi observar o outro para ver onde eu estaria errado nos meus costumes, na minha cultura, nos meus costumes. Então eu comecei a tomar a sopa numa boa, tranquilo, e de repente eu me toquei que todo mundo estava olhando para mim. Não só os coreanos da mesa que eu estava, como também os caras das outras mesas, garçom, todo mundo olhando para mim espantado. E eu não entendi nada, eu parei, né? Parei de tomar a sopa e fiquei observando. Aí eu comecei a observar os outros. Aí comecei a conversar para disfarçar, etc., enquanto alguém tomava a sopa. Aí eu fui ver, os caras tomavam... Cada tomada de sopa deles tinha que fazer aquele barulho. Tá? Quem não faz esse barulho é falta de educação. Aí, descobri. Pronto, aí eu fui tomar sopa, comecei a fazer o barulho, ninguém mais olhou para mim, fiquei normal. O cara aprendeu. Então, pronto. Então, são coisas da observação do outro. Nós temos que observar e ver como é que os outros são. Então, se todo mundo toma sopa fazendo barulho, significa que você tomar sopa sem fazer barulho é errado. Aí você tem que se corrigir para não causar um verdadeiro tumulto naquele restaurante finíssimo que estava lá. E até hoje eu acabei, de vez em quando minha mulher me dá uma bronca, que eu estou tomando a sopa e tomo a sopa fazendo barulho. Não, você não está na Coreia, você está no Brasil. Então, são coisas assim. Não, é bem estranho mesmo. Como não tem no Japão aquele costume de você acabar de comer ter que arrotar, porque se você não arrota, significa que você não gostou da comida. Então, cada país, cada comunidade, até as comunidades, às vezes, têm culturas diferentes. Por isso que essa observação do outro, que é o processo psicológico, né, é muito importante, né, o comportamento do outro, é psicologia. Isso é da parte de psicologia. Então, nós, na psicopedagogia, temos que importar essa ideia psicológica, porque é assim que o ser humano funciona, e para nós também não fazermos a besteira que eu fiz, né? De chamar a atenção como um cara mal educado, tomando sopa sem fazer barulho. Tá? Então, é estranhíssimo isso, né? Mas é costume do país, né? Cada país fica de uma maneira diferente. Então, depois dessa, né, eu passei a observar, todo lugar que eu vou, eu observo primeiro, antes de tomar alguma atitude em sociedade, né, para não fazer besteira. Exatamente, Fabiana. Se colocar no lugar do outro sem ser o outro, ficar neutro. Algo que deve ser trabalhado para conseguir administrar, exato. Mas se estamos em um grupo de semelhantes, ir com a maioria não é perda de personalidade, ali seria uma demonstração de falta de educação minha. Tá? Porque se todo mundo é assim, e é só fazer barulho, não faz nada demais. Porque eles têm aquele costume. É feito você entrar numa casa que todo mundo tira o sapato para entrar. E você, na sua casa, sempre entra de sapato, porque você acha que tem... Então, é melhor você fazer o costume do local. Não é perda da personalidade, é porque você tem que se adequar àquele costume, já que ali é assim. Né? É como se fosse uma lei local. Né? Não, na mesma cultura... Professor, deixa eu me explicar. Eu não estou falando em relação a nesse momento, né, desse seu exemplo. Mas, assim, como o senhor falou da questão na sala de aula, né? A criança tem um determinado comportamento, ela acredita em determinadas coisas, ou mesmo os adultos, né? Semelhantes que eu digo assim, dentro da mesma cultura. Se você fica observando sempre os outros e acaba, por exemplo, todo mundo gosta de azul, mas eu gosto do vermelho. Então, eu vou deixar de gostar do vermelho porque a maioria daquele grupo gosta da outra cor, né? Aí me faz remeter àquela história do Maria vai com as outras, né? Da ovelhinha. Entendi. Não, mas o que eu estou falando nesse caso, para a gente ficar atento na psicopedagogia, não é a pessoa normal, não, é a pessoa deficiente, da seguinte forma. Por que os deficientes saíram, quer dizer, saíram não, mas hoje recomendo que não estejam em escolas especiais. Porque na escola especial, por mais que a gente tente, com todas as... Como eu estava na APA em Ilhéus, né?
A Pai-Ilhéus é maravilhosa, a educação fantástica que eles dão, os professores de lá são espetaculares, estão todos fazendo aula online, mas os alunos não se desenvolvem tão bem quanto numa escola, quanto se estivessem cercados por alunos normais, ditos normais, ou seja, alunos típicos. Por quê? Porque o nosso cérebro, isso nós vimos em neurociência, né? O nosso cérebro, ele deteta as diferenças e diz, eu tenho um defeito, eu tenho que corrigir o meu defeito porque eu não consigo fazer o que aquele aluno faz. Aí o nosso cérebro vai descobrir onde é que está isso e corrigir. Mas ele só consegue fazer isso observando o comportamento dos outros. Então, o outro consegue fazer coisa que ele não consegue, em habilidades, etc. Não é essa questão de preferências, não, é habilidade. Aí ele vai fazer de tudo para corrigir aquela criança e ela conseguir se desenvolver. Então, por isso que os meus autistas, por exemplo, os que estão na minha escola, e todos aqueles que estão em escolas realmente inclusivas, não é em qualquer escola que se diz inclusive, que de inclusiva não tem nada. Aí o que acontece? Eles melhoram rapidamente, porque esses alunos, eles estão olhando e estão vendo o comportamento neurotípico, não é comportamento... Professor? Diga. Pode ser. Nessa questão aí, é uma grande discussão sobre as escolas especiais e as ditas inclusivas. Uhum. O senhor também trouxe uma fala que eu achei muito pertinente na questão de se você se ver no outro igual e você passa também a criar habilidades. Por exemplo, numa escola de surdos, de um menino que não tem aquisição do idioma da Libras, quando ela passa a ter acesso a uma escola que tem a proposta bilinguismo, nas variações iniciais, ela, ao ver o outro, tendo um profissional que tenha também as habilidades, eu creio que seja mais propenso ela adquirir com mais habilidade a língua natural dela, que é a Libras, ao similar, talvez, um outro, do que numa escola inclusiva, que possivelmente a maioria dos alunos não tenha a aquisição do idioma, o professor também não tenha essa habilidade e ele vai se sentir tão estranho naquele núcleo educacional que leva também à evasão. Exatamente. Então, há uma discussão sobre esses pontos. E também está na questão da escola especial, na questão da segregação, como o senhor traz também essa discussão. Acho muito bom. É o seguinte, é isso mesmo, Zé. Então, o que acontece? Esse aluno surdo, esse aluno síndrome de Down, esse aluno autista severo, esse aluno deficiente intelectual, ele se desenvolve razoavelmente bem numa escola especial, todos eles, porque tem os especialistas. Por que, então, que foi criada a educação inclusiva? Porque se você tiver uma escola inclusiva de verdade, tá? Aí é que está o ponto. Na escola inclusiva de verdade, esse aluno estará junto com neurotípicos e que estejam trabalhando em conjunto com ele, incluindo ele direitinho, como é na minha escola, por exemplo, em grupos operativos. Então, a pessoa é totalmente incluída, o professor dá aula para ele ao mesmo tempo que está dando aula para os outros, tá? Exatamente. Então, cada comorbidade, cada uma tem que ser respeitada e os alunos neurotípicos são treinados para serem agentes de inclusão, tem que ser assim. Aí o que vai acontecer? O desenvolvimento vai ser maior porque vai contar com o apoio do cérebro dele. Porque o nosso cérebro, sistema límbico, vai então imitar os neurotípicos. Então vai começar a reduzir todos os sintomas e eu, como deficiente, vou ter um avanço muito mais rápido, que é o que eu vejo nas escolas inclusivas de verdade, tá? Muito mais rápido que se ele estivesse numa escola especial onde ele não tem esse exemplo. Porque a partir do momento que ele só vê gente com a mesma deficiência que ele, o cérebro registra que ele é normal, não precisa fazer nenhum trabalho de correção. Isso é um trabalho de autocorreção biológica do próprio cérebro, que ele faz isso. A nossa plasticidade cerebral é fantástica nesse ponto. Mas, para isso, os estudos foram feitos que é assim que a gente desenvolve melhor todo mundo, inclusive para poder ter uma
um desenvolvimento da autonomia mais rápido, que é o que está acontecendo nas escolas inclusivas. Mas esqueceram de formar as escolas inclusivas. Esqueceram de formar professores inclusivos. Esqueceram disso. Então, os professores que estão se virando para serem inclusivos estão conseguindo. Os que não estão sabendo como fazer a inclusão não estão conseguindo, é óbvio que não. Ninguém ensinou a eles. Então, quando eu recebo um professor novo na minha escola, que eu começo a dar o treinamento dele do como é ser um professor inclusivo, eles levam um susto. Primeiro, não querem mais fazer nada, né? Não querem porque acham que dá muito trabalho. E segundo, quando eles aprendem e verem que não tem coisa melhor, até para uma aula que só tenha neurotípico, que é a metodologia de Wilp e dinâmica grupal. Então, aí eles ficam maravilhados. Meu Deus, por que eu não aprendi isso antes? E ele vira professor inclusivo. Agora, dá trabalho? Dá um pouco de trabalho na preparação da aula, antes da aula, só. Porque durante a aula não dá trabalho nenhum. Durante a aula é uma tranquilidade, né? Mas aí a única coisa que ele tem que fazer é seguir as diretrizes da educação inclusiva. Nós fizemos até um dos minicursos, foi metodologia, né? Onde nós falamos, no minicurso, foram só 5 horas de aula, onde nós demos as linhas gerais da metodologia inclusiva, né? Mas você está certo, se não tiver isso, se não tiver os alunos transformados em agentes de inclusão, já era, não tem desenvolvimento nenhum. Então, você precisa, além de ter uma metodologia própria, você precisa ter assembleias de classe frequentes. O que é uma assembleia de classe? É uma reunião dos alunos daquela turma, onde, normalmente, o aluno de inclusão não está, né? Onde você vai preparar os alunos para serem os agentes de inclusão. Então, isso é importante porque não somos nós que incluímos o aluno, nós, professores, tá? Quem inclui é o colega. A sociedade, nós temos que preparar para a sociedade. Então, ele tem que estar acostumado a ser incluído ou a se incluir com colegas dele, colegas agora da escola, depois colegas de trabalho, etc. Então, a gente tem que acostumar tanto ele como os neurotípicos a serem inclusivos, porque todos vão formar a futura sociedade. E uma escola inclusiva forma os dois. Forma o aluno de inclusão para saber conviver com os alunos neurotípicos e tirar proveito disso, porque o seu cérebro vai ajudar a diminuir os sintomas. E os alunos neurotípicos aprendem a conviver com os alunos, as crianças especiais, que é com quem eles vão conviver em sociedade. Então, uma escola inclusiva é o ideal para a formação de uma sociedade inclusiva. Mas só que, você vê, uma escola especial não forma ninguém para a inclusão. O cara fica perdido, ele só lida lá com os professores, com os técnicos e com os colegas que são surdos também, que são mudos ou que são de síndrome de Down, etc. Então, mas precisa que a escola seja inclusiva. E hoje a legislação determina que todas as escolas obrigatoriamente sejam escolas inclusivas. Mas uma coisa é você determinar de cima para baixo. Outra coisa é você saber fazer. Então, como é que você manda o cara fazer uma coisa e não ensina? Então, não foi ensinado. Não está sendo ensinado, que eu saiba, ainda não está sendo ensinado na faculdade de pedagogia, muito menos nas matérias de licenciatura das faculdades. Eu acho que não está, né? Porque volta e meia eu tenho sido chamado numa faculdade dessas para fazer uma palestra sobre inclusão e todo mundo fica espantado, não sabia que existia isso. Agora mesmo, há 2 semanas ou 3, foi no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim. Aí eu fui fazer uma palestra para todos os professores de lá desse curso, né? E alunos também. E realmente ficou todo mundo espantado, não sabiam que tinha uma metodologia, que tinha que mudar, por isso que está tudo errado. Aí já começaram a treinar essa parte para quando voltar às aulas presenciais, que já estão voltando, né, de lá, eles poderem adotar essa metodologia inclusiva. Então é isso, ou seja, nós temos que ver como psicopedagogo que nós temos que analisar com muito cuidado, né, cada situação dessa de per si, cada uma é diferente. E, por enquanto, como eu digo para alguns pais, né, que chegam para mim, mas ninguém dá assistência ao meu filho na escola normal, na escola que eu matriculei ele fica jogado num canto e tal. Aí eu digo, nesse caso, o jeito é você dar aula para ele em casa,
ou você levar para a escola especial, porque enquanto não tiver escola inclusiva de verdade, vai ser pior, como o Israel falou, é pior mesmo, porque a criança vai se sentir ignorada, discriminada e abandonada. Aí a autoestima dela baixa, aí é que ela não desenvolve mesmo. Ela não desenvolve de jeito nenhum. Agora, essa coisa da observação do outro, tá, que despertou essa conversa que nós estamos tendo, ela tem uma outra coisa que a gente tem que estar bem atento nisso, tá? Que o nosso cérebro não é brincadeira. Os nossos neurônios espelho, eles estão o tempo todo observando o ambiente à nossa volta. O tempo todo eles observam, tá? E essa observação do ambiente à nossa volta tem sentido, é justamente para observar exatamente isso, é corrigir defeitos nossos. A ideia básica do nosso sistema límbico é esse, né? Para que a gente esteja bem. Agora, pode ocorrer o caso oposto, e tem ocorrido bastante. Agora, por exemplo, eu vi um caso lá em Ilhéus, na APAE de Ilhéus, e vi um caso na minha escola há 4 anos, há cerca de 4 ou 5 anos. Que foi o quê? A criança, no caso da minha, vou dizer na minha escola, a criança nasceu, a mãe era professora de uma escola de alunos especiais. Como nessa escola de alunos especiais tinha todas as séries iniciais, ela, em vez de matricular a filha num colégio de neurotípicos, levou a criança para ser educada lá mesmo. Porque, poxa, ela é professora, ela está dando aula, não custa nada levar para lá. Então, a menina neurotípica teve aula na sua formação toda de educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, nessa escola de alunos especiais. Ela absorveu todos os sintomas do síndrome de Down e autista severo. Ela hoje não fala direito, ela não tem memória, ela tem uma dificuldade, aliás, ela está muito pior, que ela absorveu dos deficientes intelectuais que eram a maioria na sala dela. E não teve jeito. Matriculamos ela na minha escola, que é inclusiva, levamos 2 anos tentando corrigir, não teve jeito. Tá? Não teve como nós corrigirmos. Mas também ela já estava com 22 anos de idade. Né? Então, é um problema sério isso. Né? Fabiana diz que já temos muitos profissionais esperando campo de trabalho. Em que área, Fabiana, que você está falando? São pessoas deficientes, que você falou ali, que tem... Fabiana, quando já temos muitos professores esperando campo de trabalho. Não sei se você está me ouvindo. São deficientes, que se for deficiente, nós estamos fazendo exatamente isso. Toda escola nós estamos, pelo menos, orientando, né, para que elas sejam preparadoras do mercado, da criança, do adolescente, para o mercado de trabalho. Tanto para o mercado de trabalho, como para um curso técnico, ou até para um curso superior. As escolas têm que ter isso como objetivo principal. Então, isso realmente é uma escola inclusiva. Uma escola que tem como objetivo apenas dar nota para o aluno passar de ano não é uma escola inclusiva de jeito nenhum, não é uma escola responsável. Tá. Então é isso, a gente tem que preparar para o mercado de trabalho. A pessoa. Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo, Fabiana. O senhor estava falando aí de uma situação, aí eu fui fazer um estágio em uma escola, e quando chegou lá, eu estava auxiliar da professora, né, na época. Uhum. E aí a professora, ela gaguejava. E aí eu estava vendo que eu estava pegando também, entendeu? Foi bom que eu não fiquei muito tempo lá, que eu abriu aí o agente da educação, foi a primeira etapa do agente da educação, aí eu passei, aí eu fui para uma escola municipal, mas eu também estava sentindo que a professora, ela gaguejava, e eu tinha momentos que eu acho que a convivência, entendeu? Acho que isso influencia mesmo. Neurônios espelho, não tem dúvida. A gente tem que tomar muito cuidado com as crianças. E aí, imagina, se você percebeu isso com você, imagina uma criança. A criança ainda bem que eu me afastei. Facilidade. Então, a gente acaba absorvendo essas coisas, porque isso é inconsciente, é o nosso sistema límbico que faz isso, comandado pelos neurônios espelho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é um fato, isso existe mesmo. Tá?
Então, são coisas complicadas, né? Por isso que a gente tem que tomar a gente tem que estar bem atento a esses detalhes, tá? Que não é brincadeira, não. E o tirar bom proveito, né? A gente tirar proveito disso. Ou seja, por isso que na escola inclusiva real você não pode botar muitas crianças especiais na mesma sala de aula. Por exemplo, porque ela tem que olhar para o lado e ver só crianças normais. Então, por exemplo, na minha escola, que são grupos operativos, então, se eu tiver 3 crianças especiais numa sala de 30 alunos, na hora de dividir o grupo, cada criança especial está num grupo com todos os outros neurotípicos. E a outra criança vai estar num grupo bem separado dessa, só com neurotípicos, e a outra também. Então, elas têm que estar bem separadas uma da outra, porque senão a tendência é uma se espelhar na outra e não desenvolver. Ela tem que se espelhar nos neurotípicos. Isso é básico, é super importante. Então, nós temos que tomar muito esse cuidado. Então, é como, por exemplo, você vai... Eu vejo quando eu morei na Inglaterra, que quando eu morei na Austrália, era só eu mesmo que tinha, né, de brasileiro. Mas quer dizer, no local que eu morei, né? Mas quando eu fui morar na Inglaterra, tinham vários brasileiros numa função semelhante à minha, no mesmo estaleiro, que a gente foi acompanhar a construção de um navio de guerra. Então, esses brasileiros todos foram morar no mesmo bairro, tá? Foram alugar casa no mesmo bairro. Eu não, eu fui morar num local onde só tinha inglês. Por quê? É aquela história do gueto. A nossa tendência é fazer o gueto. Aí você fazendo o gueto, o que vai acontecer? Seus filhos não vão aprender inglês, seus cônjuges não vão aprender inglês, não vão aprender a cultura do local, ou seja, vão desperdiçar aqueles anos que você está morando naquele país e não vai aprender porcaria nenhuma, ou seja, não vai evoluir nada em coisa nenhuma de cultura, de coisa alguma. A formação do gueto. Então, isso acontece com a pessoa normal, neurotípica. Imagina o deficiente. Aí, se tem 3 deficientes numa sala, eles vão querer se juntar, os 3, ficar todos 3 juntinhos. Então, um só vai olhar para o outro, só vai conversar com o outro, só vai... e isso não vai evoluir nunca. Por isso que a gente tem que separar bastante. Então, essa é uma das técnicas que a gente usa nas nossas metodologias. Um dos cursos é a metodologia. Tá? Quando a gente voltar, eu vou botar. Eu disse que ia botar aqui o negócio do curso. Ô, professor. Oi, diga, Camila. Como o senhor falou aí em relação à sala de aula, né, que tem que colocar um deficiente junto com os alunos que não têm deficiência. Mas pode acontecer também ao contrário? Não, porque um aluno com deficiência só num grupo de todos normais, entendeu? Então, quando você olha para os outros, você está vendo todos os seus colegas normais. E por isso que só pode ter numa sala, no máximo 3. Eu jamais colocaria mais do que 10% de alunos deficientes numa sala. Porque todos os alunos estão vendo a maioria neurotípicos. O importante é isso. Todos terem como espelho alunos neurotípicos. Então, Porque eu tive a experiência de ter um aluno com... Ele tinha... Eu esqueci o nome agora. Dislexia, Ele é especial. Ele era deficiente, sim. O nome fugiu da minha mente. E tinha crianças que repetiam o que ele fazia. Mas aí é que a gente tem que ter a sala inclusiva de verdade. Na sala inclusiva não tem como fazer isso. Porque na sala inclusiva, primeiro que ele só vai estar relacionando com 4 outros alunos naquela mesa, em grupo, tá? E você vai variar ele de grupo e de mesa, toda aula varia. Então, os alunos não vão ter possibilidade de imitá-lo. Agora, quando você não tem isso, o aluno que está mais próximo dele, ele falar, está falando em grupo, acaba querendo imitar, sim. Então, isso a gente tem que estar muito atento. A inclusão, a técnica de inclusão é uma técnica que está começando agora. Ninguém sabia o que era isso, porque ninguém estava sequer preocupado em respeitar ninguém que fosse deficiente. Não existia a cultura do respeito ao deficiente.
Agora que existe a cultura do respeito, agora tem que existir a cultura do aprendizagem de como progredir, né? Para que a gente não faça besteira, como você falou, já tinha gente imitando o cara. Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque a tendência de imitar a pessoa existe mesmo, não há dúvida. Então, nós temos que tomar esse cuidado para não permitir que isso aconteça. Tá? Então, são vários cuidados que a gente tem que ter. A metodologia, tem um livro meu, um dos meus livros, eu vou mostrar na volta, eu vou preparar aqui para não esquecer. Na volta eu vou mostrar os meus livros e os cursos. Tem um dos livros meus, que é o Inclusão Responsável, que ele fala todos esses detalhes. Esse livro fala todos os detalhes, fala da metodologia, fala como as editoras podem passar todas as editoras já receberam esse capítulo do meu livro que fala sobre como elas podem criar módulos inclusivos para distribuir para as escolas. Então, pode ser que algumas já estão se interessando por isso. Eu ia até ter reuniões esse ano com 2 do Rio Grande do Sul e não tive, porque acabou com essa pandemia, né? Mas aí, daqui a 1 ano ou 2, já deve ter tudo isso, né? Porque todos já receberam esse módulo e estão estudando. Então, esse livro fala desses detalhes todos, cada detalhezinho desse da inclusão. Tá? E são complexos, são coisas que, aliás, não são difíceis. Algumas coisas são trabalhosas, como a adaptação curricular e a adaptação de conteúdo, adaptação de tarefas, adaptação de deveres de casa e tudo. E outras, como a preparação dos roteiros de aula, que toda aula inclusiva tem que ter roteiros. Roteiros como estudo dirigido, é obrigatório. Sem isso, a gente não faz a inclusão. Então, é só isso que dá um pouco de trabalho, mas do resto, o professor entra e sai da sala de aula alegre, feliz e satisfeito, sem estresse nenhum. Mas isso é nessa metodologia, né? Então, esse é o detalhe, ou seja, nós precisamos saber que o que está acontecendo em termos de escola hoje não é inclusão. No máximo, a pessoa está recebendo a criança, tratando ela muito bem, mas deixa ela no canto lá. Ou deixa ela com o seu professor auxiliar, que é pior ainda, ela nunca vai desenvolver a autonomia dela. Então, o que está acontecendo é um crime. Estão fazendo uma escola que se diz inclusiva sem ser inclusiva e destruindo mais ainda a criança. Nesse caso, era muito melhor fazer o que Israel falou, deixar a criança numa escola especial, que lá, pelo menos, ela vai ter atenção. Na outra, não está tendo. Ou a gente exigir que todas as escolas sejam realmente inclusivas, que é o que eu estou tentando fazer, fazendo o treinamento. Eu estou fazendo a formação de professores no Brasil inteiro, do Pará ao Rio Grande do Sul, para que todos os professores entendam o que é uma educação inclusiva, o que é uma aula inclusiva, pratique essa aula inclusiva, eu dou a aula prática disso, vou para a sala de aula, mostro como faz. Tanto que tem uma escola no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, a maior escola pública de lá, com aluno que não acaba mais, Etelvina da Rocha Duro, o nome da escola. Escola Municipal Etelvina da Rocha Duro. E em todas as salas, todos os professores de todas as salas, de todas as turmas, estão usando a metodologia IUP de dinâmica grupal e estão com resultados espetaculares. Agora não, né? Agora mudou. Agora está todo mundo em casa. Porque lá não teve, essa escola, por exemplo, não teve a aula online, né? Outras escolas que a gente está orientando tiveram aula online, estão tendo aula online. E escolas municipais também. Lá de Passo Fundo mesmo teve, no Rio Grande do Sul e no Pará também, em Pixuna do Pará, Aurora do Pará. Mas a maioria não. Então é isso, a gente vai ter que pensar muito, e nós, como psicopedagogos, que vamos ter que formar esses caras, e talvez nós que tenhamos que ensinar como é que se faz uma inclusão. Porque nós temos, como psicopedagogo, o olhar do respeito a todas as comorbidades, síndromes e transtornos, coisa que os professores simples pedagogos ou licenciados também deveriam ter. Mas, para isso, precisa que alguém forme eles, né? E, no caso, é nós, ou seja, como as crianças falam, é nós. São os psicopedagogos que têm que fazer essa formação. Né? Bom, gente, nós vamos fazer, eu marquei para 11h30, já são 11h39. Então, a gente dá uma parada agora, 14h a gente recomeça. Tá? E
para a gente começar a nossa análise já entrando não sei se é psicanálise, não, acabando a psicologia, vamos entrar na psicanálise agora, entendimento da psicanálise. Ok? 2 horas, estamos de volta então para o nosso trabalho.